Alô, caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No Curva de hoje, NASCAR, com a prova de Pocono. Uma entrevista com Emerson Fittipaldi e seu neto Pietro Fittipaldi. 1000 milhas clássicas do Brasil e, como sempre, o segmento de arrancadas. Nós começamos falando de NASCAR. Jeff Gordon fica com a primeira posição, Kurt Busch foi o segundo colocado, seguido pelo Kyle Busch, Jimmie Johnson e Kevin Harvick na quinta posição. Sérgio Lago, eu sei que você vai querer falar bastante sobre a vitória do Jeff Gordon. Eu vou dizer parabéns. Pela porta dos fundos, ele garante a classificação. É engraçado, Roberto. Ano passado, o pobre do Jamie McMahon era o coitado, com 2 vitórias, não foi para o Chase, agora é porta dos fundos. Foi uma grande vitória do Jeff Gordon. Eu acho que foi uma vitória. Não era o cara, foi uma grande vitória. Aliás, ele igualando o recorde de terceiro maior número de vitórias de todos os tempos. Agora só 2 pilotos à frente dele, será difícil superá-los, mas pode se tornar o terceiro isolado. Mas, independente disso, eu acho que foi uma prova dominada na primeira parte pelo Denny Hamlin. Denny Hamlin começou muito forte, depois tivemos o Kurt Busch mostrando bom trabalho também, e Denny Hamlin e Montoya fazendo uma boa prova também, várias vezes trocou 2 pneus, e acho que foi uma bela prova do Juan Pablo Montoya. Denny Hamlin teve problemas, acho que poderia ter ganho essa prova, era o piloto dominante, mas na ausência dele, acho que entre Jeff Gordon e Kurt Busch estava meio disputado ali, porque o Jeff Gordon algumas vezes passou na pista do Kurt Busch, podia dar qualquer um. O Jeff Gordon largou primeiro na última bandeira amarela e deu o Jeff Gordon. Mas fala um pouco mais do Jeff Gordon. Não, tá bom, eu já falei o suficiente. Então vou falar da minha opinião, Sérgio. Na minha opinião, a prova foi bastante monótona. Jeff Gordon merece vitória, segunda vitória do ano. Ele merece estar nos playoffs, como o McMurray ano passado. Eu falo aqui pela porta dos fundos, mas mais que merecido. O piloto que mais vence tem que estar nos playoffs. Agora, a corrida de Pocono tem que ser diminuída para 400 milhas. A NASCAR já acertou, tirando uma prova do ano de Fontana, na Califórnia. A única prova que sobreviveu na Califórnia são 400 milhas. Tem que ser feito mesmo em Pocono. Não aconteceu absolutamente nada na corrida. Tanto que aquela disputa no comecinho entre o Kevin Harvick e o Kyle Busch vai ser comentada essa semana, porque não aconteceu absolutamente nada. Jeff Gordon mereceu a vitória, mas tem que cortar 100 milhas de Pocono. Falando sobre o vencedor, normalmente se fala sobre o outro, mas eu concordo com você. Eu acho que 100 voltas a menos, ou 100 milhas a menos, seria de excelente tamanho para Pocono. Eu estou 100% do seu lado. Só uma curiosidade, Roberto, aquele entrevero, atrito entre o Kyle Busch e o Kevin Harvick, os dois foram chamados a atenção. A gente não tinha essa informação durante a prova, mas eu peguei logo após a prova. A NASCAR mandou pelo rádio para os dois: behave, comportem-se, porque senão os dois vão dançar. E aí a partir daí você vê que os dois ficaram bem mais tranquilos. E também o Pablo Montoya. Pablo Montoya, a gente começou a transmissão, ou pelo menos você falou isso, que o Pablo Montoya podia conseguir uma vitória em oval. Eu acho que as 2 provas que vão acontecer em percursos mistos vai para o tudo ou nada. O Montoya vai para o tudo ou nada. Para mim ontem, na prova de Pocono, foi evidente na tática de trocar 2 pneus, ele está buscando a vitória. Ele sabe que é por esse lado que ele pode conseguir a classificação, e as provas de percurso misto, eu acho que vamos ter um Montoya bastante agressivo. É verdade, eu concordo com você. Bom, e na sexta-feira, Sérgio, a gente teve uma prova da Truck Series, começando essa maratona que foi o fim de semana. E eu acho que já estamos entrando nos eixos com os pilotos brasileiros na Truck Series. Eu esperava desde o começo do ano ver eles sempre ali brigando entre os 10 primeiros, e durante a corrida foi isso, os dois brigando entre os 10 primeiros. Eu achei que você ia falar da classificação da Sprint Cup, porque normalmente a gente fala, mas tudo bem, a gente fala da prova da Truck Series em primeiro. Eu acho que foi uma ótima prova. Eu acho que a Nelson Piquet no final acabou tendo problemas, o contato ali, faltando, pouquíssimas voltas para o final, mas foi uma excelente prova para ele. Mostrou consistência, mostrou ser capaz de ficar lá atrás e andar para frente. Acho que foi ótima prova. Também, para mim, a melhor prova do Paludo até agora, melhor do que a prova de Daytona, que ele chegou em quarto, mas foi uma prova que ele liderou, mostrou, deu gosto do Paludo, ar limpo, liderando, e ele viu que é liderar uma volta. Aliás, foi a relargada Nelson Piquet e ele lado a lado. No final, Nelson acabou levando a pior, mas 1 e 2, os dois pilotos brasileiros. Acho que foi nota 10 a prova. Infelizmente o Nelsinho ficou em 13º, mas acho que o resultado foi muito bom e mostrou que os 2 pilotos estão andando bem. Eu acho que vai o começo, a partir da prova do Texas, é o começo para esse resto da temporada dos brasileiros sempre brigando pelas primeiras posições. Agora sim, voltamos à Sprint Cup e vamos ver a tabela de posições. Nas posições pouco muda, o que muda é a pontuação. Edwards continua sendo o primeiro, Jimmie Johnson o segundo, Dale Jr. na terceira posição, Kevin Harvick é o quarto e Kyle Busch na quinta posição, mas
o Carl Weathers se deu mal e perdeu toda aquela grande vantagem que tinha na primeira posição. Aparentemente não houve muitas mudanças, mas para mim, muitas. Uma, a disputa pela liderança do campeonato, que tudo bem, no Chase vai tudo igualar, mas ficou apertado de novo. Então acho isso interessante, mostrou essa nova regra da NASCAR, o quanto um mau resultado pode, entre aspas, prejudicar um piloto. Então acho que isso a gente pode estar vendo no Chase, uma situação dessas. Então acho que vamos pensar por aí. Então acho esse um dado interessante. O outro dado interessante é que sobreviveram, o 8º, 9º e 10º, acho que houve uma pequena troca ali, mas Ryan Newman, Clint Bowyer e Tony Stewart estão nessas posições, mas grudados neles, não tão grudados, os três estão juntinhos ali naquelas posições e não muito longe vem o Jeff Gordon, você está dizendo, pelas portas dos fundos, mas um bom resultado, o Jeff Gordon chegando 4 posições à frente de um desses pilotos aí, ele já está entre os 10 primeiros, mas igual, Denny Hamlin, apesar do resultado não muito bom, se mantém ali na 12ª posição e perfeitamente numa posição de alcançar os 10 primeiros, dependendo de uma boa prova. Então acho que isso é um fator bastante importante, acho que está legal isso. Agora o Montoya já vem mais uns 20 pontos afastados, mas quem sabe, o colombiano, como você falou, uma vitória no circuito misto, coloca ele fácil, eu acho, a essa altura nos playoffs. E nessa altura do campeonato, os pilotos, como o Brad Keselowski, como o próprio Montoya, se conseguir uma vitória, vão estar torcendo pelo Jeff Gordon, porque o Jeff Gordon está na 11ª posição, se classificando entre os 10 primeiros, ele abre 2 vagas para os outros pilotos. Portanto, é a torcida daqueles pilotos do gargarejo torcer agora pelo ídolo do Sérgio Lago, Jeff Gordon. Agora chegou a hora do segmento Maquineta do Tempo, que fala sobre a história do automobilismo brasileiro. Foi vitorioso na equipe Fenemé, que representava a Alfa Romeo no Brasil, nas 1000 milhas de 1960. É uma trajetória de vitórias, ele tinha uma característica pessoal marcante, tinha muita liderança, né? Então, quando se fala em Chico Landi, nós temos, como se diz, tirar o chapéu. Ele continua tendo um envolvimento grande nos bastidores com Tony Bianco, começaram a fabricar os primeiros fórmulas monoposto Landi Bianco. Em 1970, por sugestão dele, acaba sendo fabricado esse protótipo Meta 20, no qual ele fez 2 corridas, incompletas, mas fez, utilizando inclusive um dos chassis de monoposto Landi Bianco, e continua no automobilismo brasileiro, enfim, até os anos 70, participando com provas com carros de divisão 3, carros de turismo de grande potência. Também teve uma presença marcante na equipe de fábrica da Cinca e andou sempre e muito forte na mecânica continental com inúmeros carros, com Porsche, enfim. A gente se sente assim até emocionado em falar da trajetória de Chico Landi. Eu conheci tardiamente ele e realmente ele é épico. E se pode tranquilamente dizer que foi a figura mais importante do automobilismo brasileiro desde da metade dos anos 30 até o início dos anos 60. Ele influenciou demais as gerações que foram vindo após ele. Logo após o intervalo, pilotos brasileiros falam sobre suas carreiras.